E aí, gente, tá tudo bem? Eu espero que você esteja bem, esteja aí se cuidando, tá? Continue participando. Mais uma vez, quero ressaltar, né, a importância de continuar participando, enviando as atividades. Não deixe acumular, tá? Se você não assistir a aula presencial, você vai enviar lá na Agenda Edu, né? Se você não quiser enviar através da Agenda Edu, você vai enviar no meu e-mail, no finalzinho da aula eu falo, tá bom? Bom, e agora, se você assistir a aula presencial, não se preocupe, tudo direitinho, tudo nos padrões, né? A organização, tudo bem higienizado, bem organizado. Você pode assistir tranquilo, tá? Nossas aulas presenciais. Bom, mas se você não pode, se você está em casa, então continue participando, tá? Não deixe de participar, não. Vem aí outros eventos, tá? Bom, também, né, gente, olha só. Hoje, mais uma vez, eu gosto sempre de estar lembrando sobre isso, né? Lá no seu horário, nós temos português e literatura, tá? Nessa aula de hoje, né? Na terça, nossa aula é o quê? Exclusivamente português. Na quinta, a aula é o quê? Português e literatura, tá? Portanto, antes de iniciar a literatura, como eu faço presencialmente, eu vou recapitular um pouco o que nós vimos, tá? Na matéria de português desta semana, o último conteúdo. Vou relembrar aqui um pouco com você, tá bom? Ver se você lembra o que é que a gente viu, tá? E em seguida, já dou sequência à nossa aula de literatura, né? Lembrando, hoje a atividade de casa que vai para você é de literatura, porque na terça-feira já foi a atividade de português, né? Hoje, como a gente só faz uma breve recapitulação de português, o que vai para casa para você é de literatura, tá bom? Gente, é isso. Então, vamos ver se você lembra direitinho. Bem recente, né, gente? Conteúdo. Vamos lá. Bom, nós vimos o quê nessa última aula de português? Lembra? Processos de formação de palavras. No caso, nós vimos o quê? Composição. Ou seja, as palavras compostas, né? Como é que ocorre, gente? O que é exatamente isso? A composição é quando nós unimos, né, duas ou mais palavras, né? Temos palavras compostas. Porém, detalhe, né? Qual o detalhe importante? Palavras compostas são classificadas, né, de acordo com a forma que ocorre sua junção. Por exemplo, as palavras podem ser compostas por aglutinação ou por justaposição. Ou tanto faz a ordem, justaposição ou aglutinação. Como é que isso ocorre, gente? Por justaposição ocorre quando nós juntamos duas palavras, né? E nessa junção não há nenhuma mudança, nenhuma modificação, nenhuma perda fonética, nenhuma perda de consoante, nenhuma perda de vogal, nada. Não há perdas, nós só juntamos. Por exemplo, a palavra couve e a palavra flor. Quando a gente junta couve e flor. Houve alguma mudança? Não. Né? Não. A palavra beija-flor, beija mais flor. Só juntar e pronto. Guarda-chuva, guarda-chuva. Passa-tempo, passa-tempo, né? E é até bom, eu estou falando sobre passa-tempo, porque lembrando que, gente, ó, para ser composta, né? Eu até fiz uma breve revisão sobre o uso do hífen, né? As regrinhas aí do uso do hífen. Se você assistir a aula, tá lá, certo? Porque nem sempre as palavras compostas, elas vêm com esse hífen. Por exemplo, a palavra passa tempo, passa mais tempo, tudo junto. Palavra composta, sim, mas eu uso hífen? Não. Né? Mini saia. Antes era mini, hífen, saia. Hoje, com essas mudanças que houveram, né, como é mini saia, tudo junto, né, sendo que a gente dobra o S. Mini saia, com dois S, né? Essa regra de dobrar a consoante só serve para o S e o R. Autorretrato, tudo junto, e o R transforma-se em dois, né? Fica com dois R's, tá? Mas isso aí, gente, esse uso do hífen, eu coloquei para você na aulinha de português, tá? Se você quiser relembrar essas regras com calma, está lá, explicado direitinho para você, tá? Para que você não confunda, não ache a palavra composta tem que ter o hífen, não.
A gente sabe que não, que muitas palavras perderam este hífen, né? Mas nem por isso elas deixaram de ser palavras compostas, certo? Sim, muito bem. Sim, gente, então, continuando. Justaposição, né, como eu falei, nós apenas juntamos, né? Beija-flor, nenhuma mudança. Guarda-chuva, guarda mais chuva, guarda-chuva. Nenhum problema. Couve-flor, couve mais flor, nenhum problema. Então, beija-flor, onça-pintada, tranquilo. Só juntei, não houve mudança, não perdemos vogal, não perdemos consoante, nada disso, né? Bom, isso chama-se composição por justaposição. Porém, ao contrário, quando há alguma perda, alguma modificação, ocorre aglutinação, certo? Por exemplo, uma palavra composta aqui, ó, planalto. É composta? Plano mais alto. Plano mais alto. Quando eu junto, fica o quê? Planalto. Eu perdi o quê? A letra O. Planalto. Houve uma mudança? Sim. Então, ocorreu o quê? Aglutinação. Tá? Ocorreu aglutinação. Outro exemplo de palavra composta por aglutinação. Vamos ver aqui. Pronto, gente, esse exemplo é ótimo. Embora, né? Como é que é formada essa palavra embora? Em boa hora. São três palavras. Em, mais boa, mais hora. Quando eu junto tudo, como é que ficou? Embora. Houve mudança? Obviamente que sim, né? A gente perdeu o consoante, perdeu o vogal, embora. Ocorreu o que, então? Aglutinação. Né? Houve uma mudança aí, perdemos letras, pode ser perdendo vogal, pode ser consoante, pode ser só, enfim, fonemas, tá? Mas houve uma mudança. Então, quando ocorre esse tipo de modificação, ocorreu o quê? Composição por aglutinação, certo? Muito bem, então é isso. Na composição por justaposição, não há nenhuma modificação, só juntamos, tá? Já quando ocorre a aglutinação, quando a gente junta, acontece o quê? Mudanças, alterações, perdas ou de vogal ou de consoante, tá? Ou das duas coisas, depende, né? Como embora. Em boa hora, a gente perde vogal, perde consoante, né? Às vezes só uma consoante, como planalto. Aliás, uma vogal, como planalto, né? Enfim, é isso, tá? Lá na sua aula de português está lá bem especificado uma dica. Reveja essas regras do uso do hífen, tá, gente? Olha, esse conteúdo aí sobre o uso do hífen é muito cobrado quando você vai fazer alguma seleção, né? As pessoas que já vão trabalhar, que já vão no mercado de trabalho, que, aliás, né, já existem os jovens aprendizes, né? Quando você vai lá no ensino médio, é muito constante, tá? Esse tipo de conteúdo, essas regras aí do hífen, certo? Então, veja lá, reveja essas regrinhas, tá? Eu sei que, assim, às vezes demora um pouquinho, né? Mas a gente vai se acostumando com as regras, tá? Importantíssimo. Bom, gente, agora vamos iniciar a nossa aula de literatura, tá? Hoje, eu até denominei esta aula de Os Andrades. Você vai lá perguntar por quê? Por que Os Andrades? Gente, por quê? Bom, sabe por quê? Porque Os Andrades refere-se a dois escritores. Sabia disso? Tem dois escritores que foram importantíssimos, sabe em que contexto? Tanto para a realização da Semana de Arte Moderna, quanto para a primeira fase do modernismo. Eles foram cruciais, essenciais. E chamam-se Oswald de Andrade, você está vendo aí a imagem dele, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, tá? Esses dois escritores, eles, pode-se dizer, o Oswald de Andrade, no caso, foi ele que deu aquele pontapé inicial para que ocorresse a Semana de Arte Moderna, né?
Tanto é que lá na Semana de Arte Moderna, a gente fala um pouco sobre ele, que ele, Oswald de Andrade, ele morou durante algum tempo, gente, lá na Europa, conheceu outros países, né? Inclusive chegou a trabalhar em outros países. E ele, quando voltou ao Brasil, trouxe algumas novidades, né? Ele tentou imitar, não, algumas novidades que foram adaptadas para a nossa cultura, né? Não uma imitação. Até porque a Semana de Arte Moderna e a primeira fase do modernismo pregava o quê? Ruptura com academicismo, né? Ou seja, aqueles padrões da literatura clássica, né? Tudo certinho, tudo padronizado, e pregava o quê? A ruptura e uma arte, o quê? Genuinamente brasileira, né? Bom, vamos conhecer aqui um pouquinho sobre, primeiro, o Oswald de Andrade, né? Lembrando que ele foi um dos grandes responsáveis pela realização da Semana de Arte Moderna, tá? O Mário de Andrade vem mais um pouquinho adiante, também um dos grandes responsáveis pelo início do modernismo, né? Mais precisamente, a primeira fase do modernismo brasileiro, tá? Vamos conhecer sobre o Oswald, olha só. José Oswald de Souza Andrade. Ele nasceu em São Paulo em 11 de janeiro de 1890. Faleceu no dia 22 de outubro de 1900, ai, gente, de 1954. Né? Escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro. Um dos promotores da Semana de Arte Moderna, como eu falei, né? E um dos grandes nomes do modernismo literário brasileiro, sobretudo da primeira fase, tá, gente? Ele juntamente com Mário de Andrade, tiveram grande destaque, sabe, na primeira fase do modernismo brasileiro, tá? Que é aquela fase chamada de fase da ruptura, romper com o que vem lá de fora e valorizar a nossa cultura. Bom, principais obras deste escritor. No humor, ele lançou uma revista chamada O Pirralho, crônicas em português macarrônico sobre o pseudônimo de Aníbal Scipione. Gente, eles gostavam muito de pseudônimos, né? O que é isso? Nomes falsos, né? Era uma forma de... Eles achavam uma forma de descontrair um pouco, né? De inovar. Então, alguns escritores, né? Eles optavam por ter pseudônimos, né? Inclusive, não só ele, não. Vários outros tiveram pseudônimos, viu? Na poesia, Pau Brasil, 1925. Primeiro caderno do aluno de poesia, de Oswald de Andrade. Cântico dos Cânticos para flauta e violão e o Escaravelho de Ouro. Algumas de suas obras, tá? Um pouquinho do resumo da biografia. Ocupação, escritor brasileiro, sua data de nascimento, nós já vimos, sua data de morte. Né? Nasceu em 11 de 1 de 1890, faleceu em 22 de 10 de 1954. Né? Não, Mário de Andrade a gente vai deixar para mais adiante. Né? Ainda tem algumas informações sobre o Oswald. A gente tem algumas. Olha só, eu coloquei aqui um poema dele, Ode. Aliás, vamos para o próximo que é melhor, né? Não, vamos lá, isso aí não. Pronto, o Capoeira, Oswald de Andrade. Bom, esse tipo de literatura dele, né, chama-se poesia pílula, era assim que ele denominava. Por quê? Pequena, um poema bem curto. Então, ele escreveu vários desse tipo de poema, olha só. Quer apanhar soldados? O quê? Quer apanhar pernas e cabeças na calçada. É um poema. Em que ele se baseou para escrever esse tipo de poema? Nas vanguardas europeias, gente. Quando ele esteve na Europa, ele conheceu de perto algumas vanguardas europeias, inclusive ele adaptou para suas obras, né? Como o futurismo, mais tarde o surrealismo, né? Mas ele foi um escritor que teve essa influência, não de copiar, de imitar, mas de adaptar, né? Capoeira é um tema bem brasileiro, né? Mas o estilo aqui, ó, esse pano bem curtinho, linguagem aqui bem popular mesmo, né? Ele adaptou esse tipo de poema curto, breve,
lá uma influência das vanguardas europeias, né? Como eu disse, adaptado para a nossa cultura, né? Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Aí ele está usando um pouquinho do humor, né? Ele está referindo-se ao quê? Ao período em que, no início do descobrimento, né? O português chegou ao Brasil, a primeira coisa que eles fizeram, você sabe o que foi? Quando encontraram os índios? Realmente fazer com que os índios se vestissem, né? Porque eles andavam despidos, tá? Lembrando que os índios eram ingênuos, né? Porém, os portugueses viram logo, não, não pode. Então, cuidaram imediatamente de cobrir os índios, eles tinham que se vestir. Né? Isso aí está fazendo uma paródia, uma brincadeira, uma sátira sobre isso, né? E lá no finalzinho diz que pena, né? Se fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português, né? É uma brincadeira, uma sátira, tá? Isso aí. Agora vamos ver aqui o Mário de Andrade, né? Falei que são os Andrades por isso. Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Mário de Andrade, além de professor de música, poeta e autor de 2 romances, o paulistano Mário Raul de Moraes Andrade foi pesquisador de nosso folclore, crítico literário e ensaísta. Um espírito inquieto dominava sua impressionante atividade cultural. São Paulo, a grande paixão de sua vida, é tema frequente de sua obra. Motivos políticos levaram ao afastamento de Mário dos cargos públicos que exercia, à mudança para o Rio de Janeiro, onde foi professor universitário, regressando a São Paulo. Ele faleceu em 1945. Gente, o Mário de Andrade, aqui a imagem dele, olha só, né? Ele aqui já estava próximo, né, da sua morte, infelizmente. Não. Pronto, eu coloquei aqui para você esse poema, Ode ao Burguês, do Mário de Andrade, tá? Para que você tenha uma noção de como era o tipo de poesia dele. Embora, gente, ele fosse, de certa forma, um escritor eclético, né? Ele variava muito seus temas, né? Ode ao burguês. O burguês, você sabe, aqui ele faz referência a quem? A aristocracia, os ricos, né? Os burgueses eram quem? Os novos ricos, né? Aquelas pessoas que ficaram ricas, né? Fosse através da indústria, através da lavoura, enfim, proprietários de fazenda, mas eram pessoas que tornaram-se ricas, chamavam-se burgueses, né? Vamos ler aqui, ó. Eu insulto o burguês. Vamos ler. O burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Aí ele está criticando que o brasileiro sofre muita influência, né? Mas ele é sempre o burguês, aquelas pessoas não tinham muito uma visão da realidade, né? Eles estavam ali focados em quê? Só no níquel, que é o níquel, o dinheiro, né? Eu insulto as aristocracias cautelosas, claro, cautelosas, porque estavam cuidando do seu dinheiro, né, gente? Os barões, lampiões, os condes, joões, os duques, urcas, tá? A aristocracia, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil réis francos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam os príncipes com as unhas, né? Está criticando aí os costumes dos novos ricos, aí os burgueses, né? Viviam presos no seu mundo, claro. Qual o grande objetivo deles? Só manter lá a sua riqueza, né? Sem pensar nos outros, sem ter nenhuma visão, né, gente? Era só continuar enriquecendo, né? Esse era o objetivo deles. E o Mário de Andrade está criticando isso, tá? Pronto, um pouquinho mais sobre o Mário de Andrade. Foi um dos principais responsáveis pela Semana de Arte Moderna, ele juntamente com Oswald de Andrade, né?
Dedicou-se ao estudo da literatura, música, artes plásticas e o folclore brasileiro. Publicou seu primeiro livro em 1917, chama-se Há uma gota de sangue em cada poema. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro de poemas, você vai adorar, gente, não tem nem dúvida. Em 1922, publica o livro de poemas Pauliceia Desvairada, primeira grande obra modernista. Em 1925, publica o livro de ensaios A Escrava que Não é Isaura. E em 1928, ele publicou o romance Macunaíma, também uma obra de arte, esse Macunaíma é a história, tá? Todos, né? Essas obras aqui, gente, que eu comentei para você, todas elas são grandes obras desse escritor, tá? Vamos lá conhecer mais um pouco sobre ele. Já vimos ódio a burguês. Pronto, tem uma frasezinha dele. Porque me deu agora, de repente, uma vontade danada de abraçar você, mas de corpo presente, e ficar junto, sem assunto, deixando a vida passar. Né? Ele também tinha aquele momento lírico, ele não era só crítica, não, tá? Ele tinha aquele lado dele lírico, né? Mais romântico, viu? Sem dúvida nenhuma. Bom, aqui esse poema, Pronominais, é do Oswald de Andrade, né? Deixa eu só rever ele com você. Dê-me um cigarro, diz a gramática. Esse poema, gente, foi adaptado em quase todos os concursos. Esse poema adaptado. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Sem dúvida, né? A imagem do Mário de Andrade, né? Já comentei sobre ele. Lembrando que ele, juntamente com o Oswald, você está vendo aqui o Oswald de Andrade, são responsáveis, né, pela realização da Semana de Arte Moderna, que, por que essa importância? Porque a partir da Semana de Arte Moderna foi que teve início o modernismo brasileiro, gente. Então, eles são os grandes nomes dessa Semana de Arte Moderna, né, responsáveis, e também eles estão lá na primeira fase do modernismo, né, como eu já falei para você. Falando sobre ele, sobre Mário de Andrade, né? E é isso, tá, gente? Espero que você tenha entendido direitinho sobre esses dois escritores. E você pergunta, eles tinham alguma ligação? Eles eram parentes? Consta que eles eram primos, né? Consta essa informação, que os dois eram primos, né? Ainda eram da mesma família. Mas não é por isso não, tá? Que a gente chama os Andrades. É por quê? Porque os dois, né, por coincidência, são os dois grandes nomes da Semana de Arte Moderna e da primeira fase do modernismo. Tanto é que, pronto, o movimento Pau-Brasil, ele foi fundado pelo Oswald de Andrade, lembra? Sim, o movimento Pau-Brasil, de valorização da nossa cultura, a cultura primitivista, por isso esse nome Pau-Brasil, que também nós já vimos nesses movimentos, lembra? Tenho certeza que você lembra, tá? Por isso que a gente chama, eu coloquei lá no seu materialzinho tem também, tá? Os Andrades, né? Gente, ó, aqui de volta, vamos despedindo, tá? Eu espero que você tenha compreendido nosso conteúdo, tá? Mais uma vez, eu quero até já deixar claro para vocês, me desculpar um pouco, se às vezes demora um pouquinho a responder a agenda ali, tá? Muitas atividades, e não reclamando, pelo contrário, pode enviar, eu quero muita atividade mesmo, tá? Muito feliz, pode mandar suas atividades, tá? Mas só explicando para você, tá? Mas nem se preocupe, que tudo é corrigido, tudo direitinho, tudo lançado. Se você assistir aula presencial, leva presencialmente. Se você está em casa, envia através da Agenda Edu ou no meu e-mail, se você quiser, né? Eu vou até repetir aqui o meu e-mail para você, Luciene Rodrigues, 3333, @gmail.com. Luciene Rodrigues, tudo minúsculo juntinho, 3333, @gmail.com, tá? E é isso, gente. Eu espero, assim, que você tenha gostado, né? Que você continue participando,
Tem alguma dúvida, alguma dica, né? Alguma sugestão, pode ir lá na Agenda Edu. Envie atividades, se quiser dar alguma sugestão, pode falar, tá bom? Já vou me despedindo por aqui. Um grande abraço para você, se cuide.